Oi, pessoal, eu venho falando um pouquinho de leitura e de estudo aqui no perfil, e hoje eu trouxe meu caderno do doutorado para mostrar para vocês como que eu estudava quando eu tinha um texto para discutir em sala. Quando a gente está no mestrado e no doutorado, é bastante comum que o professor passe um texto, ou às vezes mais de um texto, para a gente ler para a aula seguinte, para que a gente consiga discutir isso com a turma, não necessariamente apresentar, né? Mas discutir isso com a turma. Então não é um formato de aula expositiva, onde o professor fica dando aula, né? E sim um grande debate que é feito naquele momento da aula. Então você precisa sim ter lido o texto, entendido alguma coisa, estudado alguma coisa para você conseguir acompanhar. E aí, como que eu fazia na época do doutorado, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Para esses textos, que eram simplesmente textos que eu ia usar em disciplina, eu não fazia nenhum tipo de fichamento no computador, porque eu achava desnecessário. São textos onde eu precisava ler uma, duas vezes, às vezes, para entender ali o conteúdo e trabalhar com isso na disciplina, e depois eu nunca mais ia encostar neles, porque eles não eram relativos ao meu tema de estudo, né? O meu tema de pesquisa em si, não iam servir para minha tese, nem nada do gênero. Então eu fazia assim, ó, eu colocava aqui as informações, né, dos textos, e aí eu ia trabalhando com tópicos. Isso aqui dá trabalho, isso aqui leva tempo, mas aí se você precisar bater o olho aqui, ó, para você entender do que se trata esse texto na hora que você está conversando lá na aula, ou que você for convidado a contribuir com alguma coisa, isso aqui te salva a vida, né? Então não faça simplesmente uma cópia de um monte de trechos e tudo mais que é pouco útil quando você precisar usar de verdade na vida real, tá? Então olha só, eu fazia tópicos, ok? Mais ou menos resumindo, né, o que que aquele tema ali que eu estava lendo tinha tratado, fazia alguns esqueminhas e ia construindo assim, tá? Então, de novo, ó, desenhos muito simples, mas que quando eu batia o olho, eu já conseguia saber. Esse texto estava falando de algumas pessoas que eram relacionadas a algumas correntes específicas, então eu destacava essas pessoas com marca-texto e colocava alguns pequenos tópicos aqui em relação a essas pessoas para eu saber quem que era, né? Eventualmente eu colocava, sim, algum tipo de citação, mas veja que é algo bem pontual, não é um textão e não é a maior parte das minhas anotações, e eu ia mantendo assim, né? Destacando terminologia que seja importante, o nome das pessoas, como eu falei, e trazendo aqui esses tópicos, né? Fazendo algum esqueminha, e ia fazendo assim, tá? Aqui já mudou, ó. Aqui já era outro texto, mas eu seguia fazendo mais ou menos aqui a mesma coisa, como vocês podem ver, né? Depois ainda fazia algum complemento aqui a lápis de alguma coisa que faltou, né? Se fosse o caso. Mas então era mais ou menos assim que eu estudava os textos para o doutorado, para as aulas, né? Não para a minha pesquisa. Para a minha pesquisa eu fazia diferente. Daí já fazia no computador, porque daí eu ia usar isso depois para escrever a minha tese. Posso mostrar para vocês também, se vocês quiserem ir acompanhando por aqui.